Bom, pessoal, a gente resolveu voltar aqui, estamos aqui de novo, dessa vez aí com o objetivo de discutir um pouco das recomendações aí das principais entidades nacionais e internacionais na área de ar-condicionado, referente ao Covid, tá? Se possível, aí a gente pretende concluir quais são as melhores práticas encontradas para que nos sirvam aí de guia no nosso dia a dia, algo bem prático, né? Mas para a gente tratar desse assunto aí, eu acho que a gente fazer uma retomada e a nossa gravação anterior, ao vídeo anterior, é bom. E resumir um pouquinho do que foi dito, ou contar um pouco das coisas que mudaram de lá para cá, né? Afinal, hoje é dia 17, já se passaram aí 10 dias aí, com uma coisa com o Covid sempre é novidade, né? Eu acho que a gente podia falar. Felipe, eu acho que você podia contar alguma coisa aí, você que está vivendo aí de frente aí, principalmente com essa parte hospitalar, né? Exato. Bom, boa tarde, boa noite a todos, né? Como o Gerson realmente mencionou, nós estamos no meio de uma série de requisições e solicitações. E uma das grandes dúvidas que a gente tem percebido é que, para a maioria dos usuários, a pessoa que está consumindo muitas vezes a tecnologia, para eles não está muito claro, né? O que é necessário e o que não é necessário eles terem nas instalações deles. E principalmente, o que eles têm que fazer minimamente, quais são os mínimos cuidados para transformar leitos comuns ou construir leitos de isolamento, né? Então, transformando leitos comuns em leitos de isolamento e construir já leitos de isolamento que garantam a segurança, obviamente, dos pacientes, da equipe médica, né, e da comunidade ao seu redor. Então, queria que o pessoal conversasse, comentasse um pouco sobre isso que a gente tem tido consulta. Bom, Vamos lá, Senatori. eu acho que isso, todos nós temos recebido bastante demanda, assim, como o Felipe comentou, e aqui no Brasil a gente tem basicamente dois tipos de demanda, né? Demanda por construção de hospitais novos ou leitos novos e coisa semelhante, e também uma demanda por adaptação de quarto de paciente para um isolamento, quer dizer, onde a estrutura original vai ser mantida e, e, e isso tem que se adaptar de alguma maneira, e nesse sentido muito mais para a preservação dos médicos e das pessoas que têm essa interface com o paciente e eventualmente evitar uma contaminação cruzada, do que mais no sentido da própria proteção ao próprio paciente internado, né? Porque uma vez que ele já está contaminado. Então, assim, sobre essas duas óticas, né? O que a gente tem visto em situações de construção é muito uma falta de informação, né, sobre o que deve ser feito. Muitos ainda acabam se valendo da urgência, né, de implantação, de criação desses leitos e tal, e em função disso acabam abrindo mão de alguma segurança, alguns critérios mínimos que seriam recomendados, né. Então, acho que isso é uma preocupação. É, a gente tem uma balança, de um lado nós temos a necessidade imediata de atender esses pacientes, de aumentar essa capacidade, mas por outro lado, assim, uma coisa que a gente costuma falar, e mais uma vez eu vou reforçar, né, a gente precisa ser bastante responsável. Nós estamos falando aqui sobre o aspecto técnico, né, é muito comum hoje falar do médico, né, a história da quarentena sim ou não, e vamos avaliar tecnicamente o que se fala. Então, e na parte da engenharia também o conhecimento está disponível, né? Então é importante que a gente sempre ressalte o que deve ser feito e os riscos de não fazer, ou mesmo o que deve ser feito,
até que ponto gera-se algum risco ou não. Então, é muito importante a gente trazer isso e debater soluções que possam ser dadas, né? Eu acho que o próprio Felipe tem alguns exemplos do que ele andou vendo por aí, ou comentários, ou questionamentos que eu acho que vale a pena a gente Tá mencionar agora. Bom, perfeito. Quer complementar, Felipe? sim, sim. Então, eu tenho visto muito, porque assim, o requisito básico é a pressão negativa dentro do leito, né? Então, eu queria, assim, a gente sabe que tem um insuflamento lá dentro desse leito e a exaustão tem que ser maior que o isolamento que o insuflamento, desculpa, né? Para ter essa pressão negativa. A questão é o seguinte, quais são os cuidados que essa exaustão tem que ter? Né? Porque eu tenho visto, muitas vezes, sistemas de exaustão comerciais ali, uns sistemas muito simples e que garante o diferencial de pressão negativo, né? Mas simplesmente pega o ar daquele leito e joga para o ar externo. Quais são esses cuidados aí que deveriam ser? Na parte de filtragem da exaustão dos leitos, acho que o mínimo que deveria ser feito é uma filtragem com nível EPA. Principalmente, né, nessas instalações que estamos fazendo agora de improvisadas, que não tem vamos dizer, uma central, a gente faz essa exaustão para pressão negativa, usando uma janela, usando algum recurso de algum ventilador nesse ambiente, e está jogando isso para fora, pela janela, pelo teto, por um buraco na parede. Esse material, esse ar que está contaminado pelo vírus, ele pode, pelo sistema de ventilação de outros ambientes, ser reintroduzido no quarto vizinho, por exemplo. Então, nesses casos, eu recomendaria, como mínimo, fazer essa caixa de extração com uma filtragem EPA, para evitar que, pela parede exterior ou pelo sistema de ventilação, isso acabe sendo reintroduzido no ambiente. Então, acho que mesmo nas instalações improvisadas ou de emergência, a gente deveria tratar esse ar extraído antes de devolver para a atmosfera. Marco, queria fazer uma participação aí, depois passar para o senador que também está querendo falar. A gente tem que tomar aí o cuidado que você falou em relação à exaustão, para a questão de não espalhar o vírus, ou mais ainda, e pouco toma-se de cuidado em relação à tomada de ar externo. Então, quer dizer, precisa ser uma reunião das duas coisas. A filtragem da exaustão e tomar cuidado de onde eu estou tomando esse ar, para não tomar o ar externo já contaminado. Senatori, fala aí. Eu ia dizer mais ou menos, assim, praticamente a mesma coisa que você, Gerson. Então, assim, é importante, muitas vezes se admite que o ar que está sendo jogado para fora vai ser diluído por um volume de ar externo, ambiente, muito maior, e então a carga viral vai ser diminuída, e etc, etc. Mas, assim, é muito complicado você assegurar isso, você ter certeza que nenhuma captação de ar externo vai acontecer ali, ou próximo, ou, eventualmente, por exemplo, você ter a reintrodução desse ar, uma vez que você está trabalhando com pressão negativa, né? E vamos imaginar que o prédio, em teoria, deveria estar em pressão negativa para que o ar só saia filtrado de lá de dentro, não saia pelas portas. Então, se você jogou um ar contaminado para o lado de fora, esse ar pode retornar novamente pela porta de entrada, por alguma outra coisa, enfim. Para se tomar uma solução como essa, você precisaria ter uma análise muito profunda para saber se esse contaminante vai ser diluído o suficiente
e se ele não tem risco nenhum, ou de contaminar alguém próximo, ou de ser reintroduzido no sistema do próprio ambiente, do próprio prédio, né? Então, até porque se isso fosse uma solução cabível, sistemas de biocontenção não existiriam. Então, isso é fundamental ter essa consideração. Eu queria até aproveitar que o Marco falou dos filtros EPA, eu queria levantar também um segundo ponto, que foi, fazendo um gancho aí, que foi que eu percebi em relação à nossa última gravação, é que, assim, a conscientização daquela questão se o filtro EPA filtra ou não filtra, ela aumentou, né? Então, acho que cada vez mais está claro que o filtro de alta eficiência, o filtro EPA, ele filtra o micro-organismo, ele filtra esse vírus, etc. Mas ainda existe um debate sobre como que é esse mecanismo, por que que ele filtra e principalmente, ainda existe muita dúvida em relação a se o vírus é retido no filtro porque ele tem um tamanho grande, e aí olhando esse aspecto, o filtro já de menor eficiência também teria alguma função, ou se ele filtra o vírus em si como núcleo, vamos dizer assim, pelo sua própria dimensão. Então, acho que isso é fundamental. O Marco, eu gostaria de pedir para retomar esse assunto, né, com aquela informação que nós tivemos da última vez, para deixar bem claro alguns aspectos que são importantes. Eu acredito que a discussão principal acabou surgindo pelo tamanho do vírus, a mínima partícula, a partícula de máxima penetração. E sim, a gente acaba argumentando que o vírus está vinculado a alguma partícula que acaba sendo comum em alguns ambientes, mas agora assumindo também que tem a discussão mais recente, que ele está numa partícula de água e essa partícula acaba evaporando, então o vírus ficaria livre no ar somente como uma partícula vírus. Mas se a gente analisar que mesmo que a partícula de máxima penetração tenha a dimensão do vírus, a eficiência de captura disso num filtro EPA, num H13, seria de 99,95%. Não existe um filtro que vá reter todo o material. Essa é eu sei que se a gente analisar do ponto de vista humano, vai passar um pouco de vírus pelo filtro. 10 mil partículas vão passar 5, 50 partículas. Mas ele está retendo a maior parte. E muito a gente vai ter que conversar com infectologistas para ver qual que é a carga mínima de vírus para contaminar uma pessoa. Mas, de qualquer maneira, reforçando de novo, e por isso que a gente está colocando na tela a imagem da curva, qualquer partícula maior ou menor que a partícula que mais passa pelo filtro, que isso é testado pelos fabricantes e tem normas que deixam isso bem claro, acaba sendo retido. Então, mesmo que o vírus esteja nesse ponto aqui, que é o ponto que mais passa, que é onde a eficiência do filtro é a mais baixa, a gente deve estar retendo mais de 99%, 95% no filtro EPA H13. Então, vamos passar 0,05% dos vírus. De qualquer modo, a gente está retendo uma carga viral muito grande nesses filtros. Acho que é isso que tem que ficar claro. Os mecanismos de retenção, além do efeito de peneira, a partícula que fica entre as fibras, tem uma que é do movimento browniano, que é a partícula muito pequena, ela vem oscilando, ela não vai numa linha reta dentro do fluxo de ar, ela vem oscilando muito e acaba colisionando com uma fibra e fica no retira. Então, que é essa parte da curva aqui, das partículas menores, que é a partícula de maior penetração. Então, sim, eu gostaria de reforçar que os filtros vão filtrar o vírus. O grau de filtragem depende da classificação do filtro EPA. No filtro EPA é maior do que nos filtros finos, que são os filtros convencionais de ar-condicionado. Mas essa dúvida de que o filtro retém ou não o vírus, acho que a gente tem que bater na tecla. Sim, o filtro vai filtrar o vírus, mesmo que o vírus não esteja conectado a nada. Então, o vírus está livre no ar, mas ele acaba sendo retido pelo filtro EPA. Eu gostaria de comentar duas coisas, né? Uma é em relação
essa questão filtro, filtro, não filtra e tal, e eu acho fundamental deixar bem claro o seguinte, né? A máscara que é a mais recomendada para ser usada como EPI, né, que é a máscara N95, ela filtra menos do que esse filtro EPA. Então, se você está garantindo como maior EPI possível, entre aspas, né, você está usando uma máscara N95, o que é o N95? É 95% de eficiência para partícula de 0,3, coisa e tal. E nós estamos falando de um filtro EPA de 99,99 ou 99,95, 99,97% para as partículas. Então, um filtro EPA, ele filtra 10 vezes, em média, aí, mais do que essa máscara aí. Né? Na verdade, é 95, né? Não é nem 99. Então, ele filtra muito mais. Nós estamos falando em 50 vezes mais do que, se eu não errei a conta aqui. De qualquer maneira, o filtro, então, isso é importante. O filtro EPA filtra muito mais do que a própria máscara que a gente está mencionando aqui. E o segundo aspecto é o seguinte, o que diferencia, mesmo, vamos imaginar que um filtro fino, por exemplo, ele tenha uma eficiência relativamente alta para a filtragem desse componente, desse conjunto vírus mais alguma coisa, né? Mais gotícula, mais bactéria junto, etc. O que é fundamental mencionar? Primeiro, o filtro EPA ele é ensaiado, ele é testado 1 a 1 antes de ser entregue. O filtro fino não. Ele é ensaiado, ele é testado por lote, porque é um teste destrutivo, é uma outra norma. Então, quando você trabalha com filtro EPA, você está assegurando que aquele filtro que você tem na mão, ele foi testado, em teoria, e ele não tem nenhum vazamento que saiu de fábrica nessa condição. Então, no caso de um filtro fino, vamos imaginar que ele tivesse quase a mesma eficiência, ele não é testado 1 a 1, então você não dá para assegurar que aquele filtro fino que você tem em mãos, por maior que fosse o vírus, vamos dizer, em tamanho, ele iria filtrar. E, além disso, o método de ensaio é diferente, então o filtro EPA é ensaiado na condição mais crítica. O filtro fino, não. Mesmo não, o ensaio de protótipo do filtro fino, etc., não é na condição de partícula mais crítica. Né? Então, por mais que as eficiências eventualmente pareçam semelhantes, muito próximas, o filtro fino pode chegar a 90%, por exemplo, um filtro EPA 99%, você fala 99%, 90% é quase a mesma coisa, na prática são coisas bem distintas. Então, isso é fundamental ressaltar. Uma coisa também para lembrar é que a estrutura onde a gente acopla esses filtros também é diferente. A estrutura onde a gente monta um filtro EPA, ela também é mais estanque do que uma instalação convencional de ar-condicionado. Então, não existe o efeito do bypass, que é o ar passar entre a estrutura do filtro e a moldura onde ele está montado dentro dessa unidade de tratamento de ar, essa caixa de ventilação. Nos filtros finos, existe aí, em muitas instalações, um bypass de ar. Então, ele escapa ao lado do filtro e segue na linha de fluxo do ar sem ser filtrado. Então, nas caixas que levam filtro EPA, são mais estanques também. Isso também é importante recordar, que não é só o filtro, é o filtro mais a instalação onde ele está montado. Perfeito. O que eu queria colocar é o seguinte, o outro vídeo ficou um pouco longo, né? Mais do que a gente pretendia. Então, eu vou fazer uma função aqui de timekeeper também e tentar ir para o foco da nossa discussão de hoje, tá? Eu queria perguntar aí, queria entrar na questão que a gente se propôs a discutir, que é a recomendação entre as normas, entre as referências internacionais que estão aí disponíveis, mas queria primeiro, antes de entrar na comparação entre essas entidades, o que elas recomendaram, que o Marco ou o senador explicasse um pouquinho o que são essas entidades, né, para a gente se localizar, nem todo mundo é da área, então entender um pouquinho o que são, elas estão emitindo recomendações por conta do Covid-19, então seria bom fazer um paralelo entre elas. Antes disso, deixa eu
só perguntar para o Felipe aí se ele quer acrescentar alguma coisa. Eu queria, na verdade, ainda é sobre um pouco sobre o tema anterior. Acho que o Marco e o Senator, eles foram muito felizes ao citar a criticidade em que um filtro EPA, um filtro H13, H14, ele é fabricado, né? Questão de bypass, questão de estanqueidade, e também acredito que agora está claro que esse filtro realmente é eficaz para as partículas virais aí do Covid-19. Eu acho que é importante mencionar a questão da manutenção desses filtros, porque a partir do momento que esse filtro ele retém a partícula, né, ele passa a ser um contaminante biológico, né? Então, ele tem que ter o mesmo tratamento dos contaminantes biológicos nos hospitais e todos os cuidados em relação a isso. Eu não sei se o Marco ou o Senatori querem falar um pouco sobre isso, mas é bem a questão da manutenção desses filtros, né, é bem crítica. Eu posso falar e aí depois eu já abro para o Marco entrar em si nas entidades que ele tem mais informação. Eu acho que assim, também tem que se tomar muito cuidado, porque por um lado já está sendo conhecido que o filtro EPA filtra e coisa e tal, só que como o Marco mencionou, né, o conjunto de filtragem é importante, a estanqueidade, então não basta você ter só o filtro. O alojamento onde esse filtro vai ser instalado tem que ser preparado para receber o filtro e com um altíssimo grau de estanqueidade, que é muito diferente de um grau de estanqueidade de uma instalação de um equipamento de ar-condicionado, por exemplo, tradicional, vamos chamar assim. E isso é fundamental. Para você ter ideia, quando se fala de filtro fino, existe um vazamento admissível desse conjunto aí, que é onde o filtro é montado. Quando você fala de filtro EPA, o vazamento admissível é infimamente, assim, é muito, muito inferior. Então não basta você pegar um chassi aí de um equipamento de ar-condicionado, seja lá qual for, e colocar um filtro EPA e falar que está tudo certo. Além de, e sob essa ótica, né, se há um vazamento, ainda é mais complicado para a manutenção, porque a carga viral ela acaba indo pelos dois lados do filtro, né? Antes, que é onde o contaminante devia estar preso, e depois que passou pelo bypass, né? Então, muitas vezes, as pessoas apostam muito em impressão negativa e coisa e tal, falando, se vazar não tem problema. Não é bem assim. Então, é fundamental mencionar esse aspecto, que o conjunto tem que ser muito bem feito, muito bem feito. A gente que tem experiência com isso sabe que às vezes conjunto até muito bem feito vaza. A segunda coisa a manutenção também tem que ser muito criteriosa. Não só o descarte do filtro com material biológico, etc., mas é fundamental que o operador esteja seguro de alguma maneira. Não é simplesmente enfiar o filtro num saco plástico e tudo bem. Você tem que ter, eventualmente, porque o que acaba acontecendo que é fundamental a gente dizer? Vou imaginar o seguinte, antes do filtro, você tem uma carga. Você acaba tirando o filtro para trocar, maravilha, esse filtro você colocou dentro de um saco e está levando ele embora. Só que, enquanto você não está colocando um filtro novo, você tem a contaminação que estava antes no duto e depois do duto onde ficaria o filtro, com aberto de um lado para o outro. Então, é fundamental que você tenha, pelo menos por algum período, alguma forma de esterilizar esse conjunto, porque ninguém consegue tirar um filtro e pôr outro imediatamente. Então, você acaba, por um período de tempo, o lado antes do filtro ter acesso ao lado depois, porque é o momento que você está trocando esse filtro. Então, é fundamental que você preveja alguma forma de descontaminar esse duto durante esse processo, porque senão você está assumindo que é um risco adicional, que é o momento que eu tirei um filtro, antes de colocar o outro, como é que eu vou fazer isso?
E agora abrindo então para o Marco, falando das entidades, que eu acho que é fundamental comparar e mencionar o que elas estão falando e a gente fazer a nossa avaliação. Enquanto eu mudo aqui para carregar o slide, uma coisa importante, quando for trocar o filtro, desligar o sistema de ar, né? Não pode ter o ventilador funcionando. Porque às vezes a gente vê a turma tentando fazer a loucura de trocar o filtro com o ventilador rodando. Em máquinas pequenas até é possível, mas isso nessas situações é muito perigoso e não é recomendado. Bom, as entidades que têm disponibilizado documentos, as principais, as mais conhecidas do mundo de ar-condicionado, a primeira é a ASHRAE, que é a Sociedade Americana de Engenheiros de Ar-Condicionado, Refrigeração e Ventilação. E todos os participantes da ASHRAE, a ASHRAE não é uma empresa, não é uma entidade patrocinada por empresas, ela é de pessoas físicas. Então, todos os membros, eles contribuem para gerar esses documentos. A outra é a HEVA, que é a da Europa, é muito parecida na linha da ASHRAE. Aí a gente tem a ABRAVA, que é a Associação Brasileira de Ventilação e Ar-Condicionado, e tem a Eurovent. A Eurovent, ela é uma associação de certificação da Europa, em que os fabricantes disponibilizam o material para garantir, eles sendo sócios da Eurovent, eles têm um material que é testado por uma entidade neutra, que é essa Eurovent, e que dá um selo de qualidade. Então, o produto que vem com selo Eurovent, ele é verificado ano a ano. Isso é muito parecido com a certificação ARI, que a gente vê às vezes nas serpentinas ou em alguns equipamentos de ar-condicionado. Essas entidades disponibilizaram no último mês alguns documentos. A primeira foi a HEVA, mas ela está na segunda coluna, ela disponibilizou a versão 1 no dia 17 de março. No dia 24 de março, a ASHRAE disponibilizou um website que eu recomendo, porque eles disponibilizaram todos os documentos que podem ser vinculados ao combate ao Covid, que normalmente são documentos que são pagos para manter a associação, e agora eles disponibilizaram gratuitamente. A HEVA, que já lançou a segunda versão no dia 3 de abril. No dia 9 de abril, a Abrava emitiu um documento, com a Renabrava número 9, e a Eurovent, que disponibilizou esse documento no dia 10. Esses documentos, se a gente analisar o que está escrito em cada um deles, eles são pensados mais na ventilação de edifícios comerciais e edifícios públicos. Eles não estão considerando a aplicação hospitalar. A ASHRAE, no link que está vinculado a esse documento, apresenta alguns acesso a documentos mais vinculados a hospitais, mas o documento básico deles não trata de hospitais, trata da ventilação geral. Dentro do que... Aproveitando, só antes do Marco avançar, só aproveitando, eu acho que a gente talvez no final, na edição, a gente coloque esses links, né? Não sei se o pessoal consegue enxergar quais são. Acho que vale a pena a gente deixar isso para a edição. Boa ideia. Acho que até na publicação do YouTube, tá, Senador? Tá, ok. Dentro dos documentos, eles fazem algumas considerações sobre os mecanismos de transmissão que a gente discutiu semana passada. O principal continua sendo o contato superfície, o contato entre pessoas e as gotículas mais largas. Só que os documentos, pelo menos os três primeiros, a ASHRAE, HEVA e a Abrava, deixam a possibilidade de transmissão por aerossol em aberto, por histórico de outras enfermidades. Então, a época da gripe... da H1N1, do SARS. Então, existe ainda essa possibilidade. Então, as recomendações são vinculadas a essa possível transmissão por aerossóis. Os comentários mais específicos sobre essa coisa do airborne, que é a partícula que sai flutuando e poderia ser transmitido pelo ar-condicionado, as que fazem uma menção direta e o porquê das ações que são tomadas são a HEVA e a Eurovent. Nas outras duas, isso está um pouco implícito. Então, para reduzir a quantidade, eles falam na diluição da carga dessas partículas no ambiente, e por isso que todas elas falam em aumentar a vazão de ar do sistema, a vazão de ar exterior. Elas são unânimes nesse aumento da vazão de ar.
Com exceção do documento da Brava, todas falam de fazer o sistema de ventilação trabalhar mais tempo, ou seja, se possível, 24/7, e se tiver que desligar, comece a pelo menos trabalhar 2 horas antes, até 2 horas depois da saída. Isso a gente já tinha comentado no vídeo anterior. Um debate interessante que surgiu nas últimas semanas também foi o efeito da umidade. E nem a Ashka e nem a Brava comentam a umidade. As únicas duas que fazem uma referência direta ao que seria o recomendado de umidade são a Reva e a Eurovent. A Reva coloca que a umidade não deveria estar abaixo de 25-30%, e a Eurovent também. Isso está mais vinculado não a que a baixa umidade aumenta o vírus, ou que entre 25% e 30% ou acima o vírus já seja destruído. Esse vírus é um vírus que é extremamente resistente à variação de umidade. Ele vai até 65% sem sofrer um impacto, vamos dizer assim. Outros vírus, entre 50%, começam a perder muita carga viral. O caso do Covid é que ele continua sendo uma virulência elevada, mas manter um mínimo de 25%, 30% não é pelo vírus, é pelas pessoas, porque quando a umidade está muito baixa dentro do ambiente, abaixo de 20%, as nossas mucosas começam a ressecar. O ser humano não é projetado para trabalhar ou para viver abaixo de 20% de umidade. Então, isso é pela nossa defesa. Se a umidade estiver muito baixa, a nossa defesa do organismo começa a cair, principalmente pelas mucosas, que ficam ressecadas e que permitiriam um ataque maior do vírus. A Stephanie da Ashka fez um webinar há mais ou menos uns 10 dias discutindo esse ponto. Então, que a faixa de umidade com o vírus, ela recomenda trabalhar entre 40 e 60, que no final é o que a gente sempre fala em projeto de ar-condicionado, mas a gente acaba não introduzindo nos ambientes, porque a gente não faz em edifícios comerciais tanto controle de umidade com umidificadores. De qualquer modo, é tentar manter a umidade acima de 30%. Isso é a recomendação da Reva e da Eurovent, que permite que nossas mucosas não sequem, e isso aumenta a nossa resistência ao ataque do vírus, a defesa natural do vírus. Na parte de filtros, elas falam, senador? Só mencionar ainda em relação à questão da umidade, que o Marco mencionou, lá também eles ressaltaram isso, principalmente porque eles estão no inverno, né? Agora estão saindo do inverno. Então, para eles é importante. Isso existe essa chance, não é incomum de você estar num ambiente interno com menos de 30% de umidade lá. Então, acho que no Brasil a gente, felizmente, tem que tomar cuidado, mas não é tão crítico, porque a gente tem um ambiente mais úmido, de ar externo, etc. Onde eu ficaria um pouco preocupado com o controle de umidade são os edifícios que estão com sistemas 100% de recirculação de ar, que não tem nenhuma tomada de ar exterior. Então, a gente fica passando esse mesmo ar Vamos usar o exemplo do nosso mini split na nossa casa. O ar fica recirculando ali e vai ficando cada vez mais seco, porque a gente não está trazendo umidade para dentro do ambiente. Aí é bom a gente trabalhar com um umidificador, ou, que a gente tem recomendado mais, abrir a janela algumas vezes ao dia para aumentar a renovação de ar. Na parte de filtros, tanto a Brava quanto a Reva e a Eurovent, eles falam, mantenha os filtros que você já tem na tua instalação. A única associação que fez um comentário de melhorar a classificação de filtragem foi a Ashkai, que recomendou, então aumente para filtros de MERV 13, desde que seja compatível com a tua instalação, mas não diminua também a taxa de vazão de ar. Porque se a gente aumenta o vírus e aumenta a perda de carga, vai mexer na vazão de ar. Então, dentro do possível, sim, eles recomendaram aumentar. Isso está na página principal deles. E todos são unânimes em dizer cuidado com bypass. Quer dizer, garanta que o ar vai passar pelo filtro e não por frestas da estrutura filtrante. Na parte de banheiros tem as notas tanto no documento da Brava quanto da Reva. Deixe ligado todo o tempo. Desative o microswitch que existe com a luz ou com sensor de presença e deixe o banheiro fazendo exaustão 100% do tempo. Por um dos mecanismos que poderia ser o de transmissão, que é o fecal oral, que é por micropartículas que saem do vaso sanitário e ficam flutuando no ar.
Da parte de janelas, a Reva, porque na Europa eles trabalham muito com a parte de eficiência energética, então quando eles têm a possibilidade de usar, não usar o resfriamento mecânico, eles recomendam que se abram as janelas. Então algumas instalações têm janelas que abrem e fecham automaticamente. Então eles dizem para tentar maximizar esse uso com janelas abertas, ou abrir mais as janelas durante o dia. Também recomendam deixar a janela aberta e não usar recirculação, ou seja, deixar o ar sair pela janela. Recuperação de calor não é tão comum nas instalações comerciais do Brasil, que a gente aproveitar o ar que a gente está exaurindo do ambiente para pré-resfriar ou pré-aquecer o ar de insuflamento, vai ser muito comum na Europa. Então eles falam para verificar o bypass e dentro no mecanismo, e se necessário desativar essa recuperação de calor e trabalhar com 100% de ar externo sem recuperação de calor. Assuma o problema da conta de energia no final. Recirculação de ar, a Ashra, a Reva e a Brava são unânimes em reduzir o volume de ar recirculado dentro do ambiente. Então, aumentar a taxa de ar exterior. Na parte de limpeza de dutos, que é mais que foi mais incisiva, de que nesse momento não faz diferença fazer limpeza de dutos, é a Reva. As outras entidades não se manifestaram. E da parte de purificadores de ar, a ASHA diz sim, pode considerar o uso de purificadores de ar com filtro EPA. Não fazem muito mais notas a respeito. A Reva falou, ok, quer usar isso, considere que tem uma vazão limitada, que você não vai conseguir cobrir mais de 10 metros quadrados, põe esse purificador de ar perto da pessoa contaminada, que também coloca uma nota que os purificadores baratos, esses que a gente pode comprar na esquina, a gente tem que analisar muito criteriosamente, porque o barato não quer dizer que funcione. Ambas falam também de considerar os emissores UV, e aqui eu faço já a ponte, porque a gente acabou não discutindo no primeiro vídeo sobre os emissores UV, e eu passo a palavra para o senador. Eu gostaria só de falar, né, de lembrar que essa questão dos purificadores de ar está sendo vista nesses documentos sob a ótica de ambiente comercial, não de ambiente de instalação hospitalar. Então, nesse caso, os Estados Unidos é muito comum, a Europa também, a Ásia tem muito, eles têm os sistemas internos com filtro EPA, no qual você vai estar tentando diluir, vamos dizer assim, a contaminação interna e etc. Então, nesse aspecto, o que eles falam não se aplica a sistema de isolamento de paciente ou coisa semelhante. Tá? Eu acho que vale a pena a gente mencionar. A ASHRAE tem uma abordagem sobre isso, mas é em outro documento e é fundamental que a gente não misture as estações aqui. Perfeito, perfeito aí, senador. Eu queria colocar aí para vocês uma questão que eu acho que é super importante. Tanto essa planilha, eu acho que a gente podia tentar colocar um link, mas mais do que isso, agora, a interpretação de vocês sobre os sistemas e o que fazer com os sistemas. A gente viu aí quatro entidades, não era isso? 4 ou 5 entidades. Teve o trabalho de comparar as recomendações delas, e a gente tem um quadro. Eu tenho um sistema de ar-condicionado, eu cuido de um sistema de ar-condicionado. Eu tenho as normas, que são as normas e a parte de engenharia, as guias para eu operar, ou projetar, instalar e operar esses sistemas, e tem essas recomendações adicionais que estão sendo feitas agora, por causa do coronavírus. O que eu faço da minha instalação? Qual é o principal de tudo isso que vocês viram e qual é a recomendação que vocês dão, né? Eu acho que é isso. O primeiro passo que eu tomaria, exaustão mais simples, começar pelo banheiro. Exaustão no banheiro 24/7, desligar sensor de presença e deixar essa parte funcionando. Passo número 2, ir na casa de máquinas e verificar quanto de ar externo é o limite do meu equipamento e deixar trabalhando a 100%.
Acho que eu não me preocuparia mais com a economia de energia reduzindo vazão de ar exterior. Iria para o limite do meu projeto como um mínimo. Dependendo da instalação, se eu tenho por onde fazer esse ar sair, se eu tiver um ventilador de exaustão independente, eu assumiria fazer 100% de ar de renovação, contendo 2 ventiladores, um de insuflamento e um de extração. E mesmo que eu perca efeito de controle térmico, nesse momento a ideia é diluir contaminantes. Então, quanto mais ar exterior eu puder colocar, melhor. Então, se minha instalação tem 2 ventiladores, um de insuflamento, um de extração, eu trabalharia com 100% de ar externo, sabendo que eu vou perder controle de temperatura, mas eu mantenho com mais ventilação. Perfeito. Senatori? Da minha parte, eu acho que, assim, o Marco falou bem e é importante, assim, o máximo de ar externo possível. Lógico que, infelizmente, a maior parte dos projetos não vai permitir se trabalhar com 100% de ar externo, sempre com ressalva em relação a se tem um ventilador de exaustão, excelente, se não tem, tem que analisar, ver para onde esse ar pode ir, né, uma vez que ele vai pressurizar aí o ambiente. E eu acho que esse debate é fundamental, né, sob a ótica de que daqui para frente esperamos, né, que a quarentena vá se diminuindo, né? Então, assim, em algum momento, hoje muitos escritórios estão fechados, vamos dizer assim, né? Mas em algum momento eles vão ser reabertos. E como eles serão reabertos? Em que condições? E falando do sistema de ar-condicionado, né? Em que condições de... eu entendo que num primeiro momento tem a parte, o que se fazer dentro do escritório, que nesse caso seria isolar mais as pessoas, etc., mas tem a parte do ar-condicionado. Como que vai ser, como que vamos lidar com isso? Então, assim, tem que se avaliar como é o sistema, qual o projeto, como é que ele está, até onde a gente pode ir em relação à área externa, em relação a quanto nós podemos perder de carga térmica aí, aumentando essa temperatura interna, porque também não adianta ninguém conseguir ficar no ambiente. Felizmente, nós estamos indo para a época mais fria, então dificilmente a gente vai ter um problema muito de calor e tal, mas o Brasil é muito grande, a gente sabe ali que Nordeste, tudo isso vai ser necessário ainda manter refrigeração e etc. Mas o que eu diria para fechar o máximo de ar externo possível, saber principalmente para onde vai esse ar. E se você está trabalhando com muito ar externo, se prepara, porque muito provavelmente você vai ter, se você não aumentar a eficiência do seu filtro, aí eu não estou falando para vírus, mas eu estou falando para pó mesmo, você vai ter uma manutenção maior na sua serpentina, porque vai passar mais sujeira, isso digo em grandes cidades, para dentro ali do seu sistema, e você vai ter uma manutenção maior no seu trocador de calor. Então, quando possível, aumentar um pouquinho a eficiência desse filtro, ou trocar ele com uma frequência. E por último, verificar bypass em todos os sistemas, desde o pré-filtro, que vai comprometer sua serpentina, como os filtros de eficiência maior, se eventualmente você tiver. Perfeito, perfeito aí, Senatori. Bom, eu queria só, então, resumir rapidamente, e não sei se o Felipe quer fazer um fechamento aí, mas o que eu queria era resumir o que todos vocês falaram, na verdade. Então, o maior foco aí, e bem objetivo e bem rápido, é aumento de área externo. Eu acho que esse é número 1 aí de conceito, de consenso. A gente vai aumentar o área externo e, se possível, reduzir a recirculação interna, claro, eu acho que uma coisa está ligada à outra, e não esquecer que o sistema tem um equilíbrio. À medida que eu aumentar o ar externo, eu vou desequilibrar o sistema. Então, a gente tem que dar toda a atenção possível também a áreas que normalmente a gente esquece, banheiro, cozinha, essas áreas que têm exaustão, e, se for possível, usar outras alternativas, tipo porta aberta, janela aberta mesmo. E eu deixei de propósito filtragem, porque, vamos dizer, tudo isso que a gente falou se aplica a todos os sistemas,
e filtragem, principalmente no caso de instalações para a área de saúde, né? Essa daí eu acho que a gente tem que reforçar mesmo. Ou seja, é filtragem no ar que entra e filtragem no ar que sai. É isso aí para a gente se proteger do vírus, né? Felipe, alguma coisa aí para complementar? Basicamente, eu acho que a gente está chegando, conforme vai passando o tempo, nós estamos tendo a informação mais precisa, né? E além da filtragem, não esquecer do fluxo, né? Então, principalmente na área de saúde, onde eventualmente nos leitos ou mesmo hospitais, fazer a cascata, fazer a direção da pressão de forma correta, né? Tentar ao máximo fazer que a exaustão seja próximo ao paciente, não no lado oposto, né? De maneira que proteja efetivamente os órgãos, os agentes de saúde, né? E por fim também, acho que está num momento muito crítico, a gente tem percebido que a evolução da doença é muito rápida, mas também há muita movimentação na área de tratamento, né? Então, hoje tem números muito expressivos de pessoas curadas e com certeza com as práticas corretas de engenharia aplicada, esse número vai ser cada vez maior. É muito importante parar a transmissão, diminuir a transmissão, que é o que a gente está falando, né, entre outras coisas, e também aplicar essa engenharia nas áreas voltadas para a saúde para evitar com que essa transmissão seja ocasionada ali e que as pessoas que sejam tratadas naquele local consigam ter sucesso no seu tratamento. Então, isso que é minha finalização de hoje. Perfeito, obrigado, Felipe, obrigado a todos aí, né? E um abraço.